convidar os irmãos para ler a palavra do Senhor no carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Falei sobre isso na igreja que estivemos quinta-feira, né, irmãos? Parque das Missões. E esse texto, ele falou muito ao meu coração. Amém, irmãos? Acharam? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vou guardar aqui antes. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Podemos ler, irmãos? Amém? Então vamos ler. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também do grego, porque nele descobre a justiça de Deus, fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, pode sentar. A carta aos Romanos, ela foi escrita pelo nosso amado pastor Paulo, apóstolo Paulo, e alguns historiadores, ele vai dizer que Paulo, quando escreve essa carta, ele está no êxtase da espiritualidade. Se as cartas de Paulo fossem as montanhas do Everest, a carta aos Romanos seria o pico do Everest, seria o momento cúbico das montanhas. E Paulo, quando ele vai escrever essa carta, ele vai observar, primeiramente, se havia algum pastor em Roma. E até então, depois que ele viu que não havia pastores em Roma, ele resolve escrever esta carta. E alguns historiadores vão dizer que essa igreja de Roma, ela nasce dentro da sala de Áquila e Priscila, porque a grande verdade é que houve um desentendimento em Roma relacionado ao gentil, porque havia naquela época uma lei que nenhum gentil, nenhuma pessoa, nenhum estrangeiro poderia ter alguns patrimônios dentro daquela cidade, dentro de Roma. E naquela época existiam muitos trabalhadores ali em Roma. Às vezes a gente vê na televisão, né, aqueles filmes de gladiador dentro do Coliseu, aquela montanha, aquela torre de Pisa, que ela é caída, meio de lado. E a grande verdade é que aquilo ali foi arquitetura grega, que os gregos até hoje eram bons arquitetos, e a mão de obra judaica. Então aquele povo, os gregos e os judeus, começaram a enriquecer muito, ganhando muito dinheiro com a mão de obra e também ganhando dinheiro com a arquitetura. Então aquilo ali fez com que eles começassem a comprar posses, imóveis em Roma. E de repente o imperador Cláudio, ele começa a ser pressionado pelos patrícios ricos, dizendo: olha, os judeus e os gregos estão ganhando muito dinheiro aqui, e eles estão comprando muitos imóveis aqui. Então aquilo ali foi um problema para Cláudio, o imperador Cláudio. Então Cláudio pega aquele povo, os judeus e os gregos, e deporta eles para Jerusalém, manda eles de volta para Jerusalém. E de repente eles chegam em Jerusalém, no porto de Jerusalém, um dos principais portos que havia em Jerusalém, no dia de Pentecoste, aonde Pedro estava pregando, e houve aquele movimento do Espírito Santo de Deus, e ali se converteu Áquila e
Priscila e outros que foram abençoados pela descida do Espírito Santo na vida deles. E uma coisa que me chama a atenção, o que é o avivamento? A pergunta que nós devemos fazer: o que é o avivamento? A Bíblia vai nos ensinar. Avivamento, primeira coisa que ele deve causar na nossa vida é o entendimento do arrependimento, a conversão, a mudança de caráter. Porque não existe avivamento sem transformação radical de caráter. E o que é uma transformação radical de caráter? A pergunta que nós devemos fazer: o que é uma mudança radical de caráter? É aquele que bebia, agora não bebe mais. É aquele que fumava, agora não fuma mais. É aquele que roubava e agora não rouba mais. É aquele que era desonesto, agora é honesto. É aquele que tinha muitas mulheres, agora passa a ser homem de uma mulher só. É aquele homem que verdadeiramente Jesus transformou o caráter dele. Porque não existe avivamento sem transformação de caráter. E nós precisamos ser avivados por Deus, olhar para dentro de nós e ter uma reflexão. Um dia desse eu tive uma bênção de Deus. Aí vocês perguntam: qual foi a bênção? Que eu estava orando ao Senhor e eu questionava a Deus, falando com Deus: Senhor, como hoje é culto da família, Senhor, será que eu estou sendo um bom filho para minha mãe? Porque família para mim é eu e minha mãe, porque eu e ela que vivemos. Eu fiquei com aquilo na minha mente, meu Deus, mas eu não vou perguntar. Porque se eu perguntar, né, pastor Elias, eu vou dizer que é. Mas eu ficava com aquilo na minha vida, na minha mente, no meu coração. Será que eu estou sendo um bom filho para minha mãe, Senhor? Se eu não estou sendo um bom filho para minha mãe, Senhor, por favor, me muda, me ajuda. Aí no meu aniversário, fizeram um churrasco, como eu já tinha dito aqui para os irmãos, e minha mãe, tocada pelo Espírito Santo, ela começou a falar da alegria que ela tinha em viver comigo. Do nada, na frente dos meus irmãos, ela começou a falar: não, que eu me alegro do meu filho estar aqui, ele cuida de mim. Quando ele sai, eu fico pensando: quem vai me dar janta, quem vai cuidar de mim, quem vai fazer as coisas para mim. Então eu fico numa agonia, porque o meu filho é muito bom para mim. Então aquilo ali alegrou meu coração. Deus me fez ver que verdadeiramente Ele transformou o meu caráter. Ele transformou a minha vida. Houve um avivamento espiritual na minha vida, porque realmente eu fui mudado. Então, é o que vai acontecer aqui nessa história, nesse episódio, onde Áquila e Priscila, eles saem correndo, eles vão para Jerusalém, e de repente há um movimento, eles se convertem e eles voltam para Roma, com o intuito de quê? De anunciar o evangelho de salvação para aquelas almas. E foi uma coisa tão profunda, tão impactante, que Paulo vai testemunhar isso aqui mais em cima. Ele vai dizer que a fé do povo de Roma serviu de exemplo para todas as outras igrejas. Por quê? Porque mesmo eles não vendo os milagres, os prodígios, as maravilhas de Deus, eles confiaram na promessa de Deus. Que às vezes a gente parece que tem, principalmente nos nossos dias, que para crer em Cristo, né, pastor, tem que ver milagres e proeza. Ou seja, a cruz de Cristo, o derramamento de Cristo, o sangue de Cristo na cruz do Calvário, não é o suficiente para nós crermos no seu amor e na sua regeneração das nossas vidas. O que mais precisamos? Irmãos, se o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, o plano expiatório de Deus, não é o suficiente para a nossa salvação e a nossa libertação, o que mais será? O que mais será? O que mais a gente precisa para crer nas promessas de Deus, para crer no amor de Deus, para crer na graça de Deus, para crer na misericórdia de Deus, para crer no perdão de Deus? O que nós precisamos além do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário? Então o povo de Roma, ele
Eles cultivaram o amor de Cristo pela vida deles, porque eles sabiam que Cristo derramou o seu sangue. E veio a perseguição no primeiro século, veio a perseguição da igreja. Primeira perseguição da igreja foi uma perseguição religiosa. Foi judeus perseguindo judeu, foi judeu matando judeu. Depois veio uma perseguição política, onde César, Deus e outros imperadores perseguiram a igreja de Cristo no primeiro, no segundo, no terceiro século, até que a igreja, o evangelho, passa a ser religião principal em Roma, quando Cláudio estabelece isso. Mas até então foram 300 anos de perseguição aos nossos irmãos, e mesmo com toda a perseguição, eles manteram a fé firme em Cristo Jesus. E é uma coisa que nós devemos ter em nosso coração: os problemas da vida, as dificuldades do dia a dia, as perseguições que nós sofremos, as humilhações que nós sofremos, não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo vai exaltar a fé deles. Aí Paulo ao mesmo tempo também vai dizer para eles, porque no versículo 17, vou começar pelo 17, ele vai dizer: porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? Nele quem que ele está falando? No Salvador, no Restaurador, no Transformador, no Avivador, no Libertador, que é Cristo Jesus, porque só Ele é quem tem o poder de nos libertar e transformar as nossas vidas. Não existe outro que a gente possa rogar. Eu lembro de Jeremias, quando ele está ali naquela aflição, na sua oração, e ele fala uma coisa que me mexe no meu coração. Ele ora ao Senhor e ele diz: Senhor, eu não tenho outro Deus, eu não me prostro, Senhor, a outro Senhor. Eu não creio em outro Deus, só o Senhor é o meu Deus. Olha que coisa linda. Então é esse que Paulo está falando aqui, nele em Cristo, e é esse Cristo que eu quero anunciar essa noite, que tem o poder para te transformar, te libertar e te levar para o céu, para habitar com Ele. E ele vai dizer mais: a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela é aplicada de duas formas. Primeiro, na promessa de Deus. E o que é a promessa? Primeira promessa de Deus é a salvação para nossas almas. Segunda promessa de Deus, a libertação dos nossos pecados. Eu lembro uma vez que eu já falei aqui que Martinho Lutero, o inimigo das nossas almas, ele aparece para Martinho Lutero e diz para Martinho Lutero assim: olha, Martinho Lutero, você não sabe o que te aguarda no dia do juízo. O dia do juízo, Martinho Lutero, ele virá. E você não sabe o que te aguarda lá. Sabe o que te aguarda lá? Porque no dia do juízo, eu vou lançar diante do Eterno todos os teus erros, todas as coisas que você fez de errado, Martinho Lutero. Todos os seus erros eu vou lançar diante de você. E Martinho Lutero, ali, inspirado por Deus, olha para ele e fala: olha, o que você vai dizer não é nem 20%, podemos dizer assim, do que na verdade eu sou. Eu ainda sou pior do que você pensa. Eu ainda sou muito pior do que você imagina. Agora, ao mesmo tempo que você vai me acusar diante do Senhor, eu vou me esconder debaixo do sangue de Cristo, que me purifica de todo o pecado. Então a justiça de Deus, ela vem. Primeira característica da justiça de Deus é a promessa de Deus. E Deus nos fez promessas, como eu disse: libertação, salvação, justificação, e a promessa também de onde nós estamos, Ele está conosco, como Ele disse para os discípulos: sem
Senhor. Então essa promessa de Cristo para nós, de estar conosco em todo e qualquer momento da nossa vida, Ele não vai nos abandonar. Aleluia. Segunda característica da justiça de Deus, está baseado na fidelidade de Deus. A grande verdade é que nós somos leal. A lealdade Pastor Celso uma vez estava nos ensinando, lealdade é na linha vertical, horizontal. Lealdade é para quem está do seu lado. Nós devemos ser leal a quem está do nosso lado. E fidelidade é de baixo para cima, porque de cima para baixo Ele já é fiel por natureza. Glória a Deus, aleluia. Nós não precisamos nos preocupar com o que há de vir, porque Deus há de guardar e abençoar a sua santa igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então, justiça de Deus se aplica à sua promessa e à sua fidelidade. Depois ele ainda vai dizer a justiça de Deus, de fé em fé. Aí pensa comigo, a fé, ele é um dom de Deus, correto? Estou certo, pastor? A fé é um dom de Deus, é Deus que dá. Mas o mesmo Cristo que nos dá fé, Ele fala para nós: olha, se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, darás ordem aos montes, não é isso? Então o que acontece? Por que Jesus Ele vai usar esse termo, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda? Eu uma vez fui procurar isso. Mas por que Jesus Ele usa essa fala? Irmãos, sabemos que um grão de mostarda, como eu já disse, é o menor grão, mas não foi baseado na sua pequenez que Jesus vai comparar a nossa fé com o grão de mostarda. Foi a resistência do grão de mostarda. Se você pegar um grão de mostarda e plantar, e você botar um paralelepípedo, se você colocar qualquer outra espécie natural, plantar e colocar um paralelepípedo, ela vai morrer. Ela morre. Ela não consegue brotar. Agora, se você pegar um grão de mostarda, plantar e colocar um paralelepípedo em cima, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela vai, com toda a dificuldade que vai ser para querer destruí-la, ela vai plantar. E é essa fé aqui que nós precisamos ter, porque em vários momentos da nossa vida, o inimigo das nossas almas vai querer minar a nossa fé, vai querer roubar a nossa fé, vai querer tirar a nossa fé de nós. Então Jesus Paulo vai dizer: o justo viverá da fé. Agora, se a fé é dom de Deus e ela é resistencial, então qual é a nossa responsabilidade com a fé? É regá-la. É regar a fé. E a pergunta é: como é, irmão Adelilson, que eu rego a fé? Primeiro, é você ter uma vida de oração. Nada é melhor para você regar a sua fé do que você orar a Deus. E a oração é uma coisa tão profunda que a hora de Deus, Ele vai transformando, olha que coisa linda, Ele vai transformando o nosso caráter à medida que nós oramos. Então a oração, a gente oramos pelo irmão Luiz, eu tenho orado muito por ele, estou muito feliz. E ver Deus respondendo, eu acredito que os irmãos também orarem, e a gente está vendo Deus operar, Deus abençoar. Mas o mais beneficiado quando nós oramos somos nós mesmos, porque a oração, ela nos aproxima de Cristo. Aleluia! Então é o modo que Deus age de transformar, de te libertar, de te guardar, de te regenerar, de te abençoar através da medida que você busca a sua face. Segunda característica de regarmos a fé é lermos, estudarmos a palavra de Deus. Porque é como aquela musiquinha, né? A tua palavra
escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119:11, Salmo 119:11, para não pecar contra ti. Então a melhor maneira de nós não pecarmos contra Deus é guardar a palavra do Senhor. É por isso que o salmista vai dizer: a sua palavra escondi. A melhor coisa que ele escondeu, no melhor lugar aonde? No coração, com o melhor propósito. Olha só qual o propósito do salmista: esconder a palavra de Deus era não pecar contra Deus. Então nós devemos esconder a palavra do nosso Senhor no melhor lugar da nossa vida, que é o nosso coração, com o melhor propósito da nossa vida, que é não pecar contra Deus. Segunda maneira de nós regarmos a fé é nos firmarmos na palavra de Deus. Terceira maneira de regarmos a fé. Terceira maneira de nós regarmos a nossa fé é nós jejuarmos a Deus. A grande verdade é que às vezes a gente vê pessoas jejuando por certas coisas que você fala assim: ela não entendeu o propósito do jejum. O propósito do jejum, de nós jejuarmos, é de nós aproximarmos de Deus. Lembra do povo de Israel, quando eles estavam no deserto, eles fazem o bezerro de ouro, e eles estão ali, tristes, decepcionados, e Deus fala para eles assim: olha, Moisés, a minha presença não irá convosco, porque senão vai consumir o povo. E Deus vai dar para Moisés 3 soluções. Deus vai falar para ele assim: olha, Moisés, eu mandarei um anjo diante de você. Irmão, o anjo do Senhor foi capaz de destruir um exército de Senaqueribe de aproximadamente 187 mil homens. O anjo do Senhor foi capaz de fazer isso. E esse Deus fala para Moisés: Senhor, eu mandarei um anjo. Moisés: não, Senhor, queremos anjo não. Então mandarei, farei de vocês uma nação próspera. Para me correr um pouquinho, farei de vocês uma nação próspera. E Moisés fala: Senhor, queremos não. Olha só, quem é que não quer andar com o anjo do lado, né, irmão Sérgio? Quem é que não quer, né? Recusaram a primeira, depois recusaram a segunda, irmão. Quem é que não quer ter uma vida abençoada e próspera? Eles recusam. Depois ele vai dar: olha, se farei de vocês passará por todos os seus inimigos. Já pensou? Tudo que você fizer, você ter uma vida vitoriosa. Olha que coisa magnífica. Mas eles falam: queremos não. Queremos não. Então o que? Para o nosso dialeto, para a nossa língua popular. Então o que vocês querem? Aí Moisés: queremos a sua presença, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nada nessa vida é melhor para nós do que termos a presença de Jesus Cristo sobre nós. Aleluia! Então Jesus jejua para isso, para trazer a presença de Deus para nós, o que é mais importante do que qualquer outra coisa, porque nada na nossa vida pode substituir a presença de Deus. Nada na nossa vida, nada, nem dinheiro, nem fama, nem poder, nem glórias humanas, nada pode tomar o lugar de Deus. E a gente também vai observar isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, quando Jesus cura aquele leproso. E a Bíblia vai dizer que vieram até Cristo grandes, algumas traduções vai dizer, e eis que vieram até eles grandes multidões. Era povo de todos os lados, de todas as nações ali de Israel, Jerusalém, de nações de Síria, procurando para ter Cristo. E a Bíblia vai nos ensinar que nessa hora Jesus se retira. O retiro, olha que coisa linda. Se é hoje, nos nossos dias popular, se é alguns somos aí, agora é hora de eu aparecer, né, pastor João?
Agora é hora de eu aparecer, né, pastor? Agora é hora de todo mundo saber quem eu sou, que Deus é na minha vida, e uma série de coisas. Mas naquela hora ali, Jesus se retira para o deserto para orar. E qual é a lição que Jesus vai nos dar quando Ele se retira para orar? É que nada, nem ninguém pode tomar o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Nada pode tirar, nem tomar o poder, a presença de Deus em nossa vida. Eu lembro que, agora me vem à memória, Paul Yong-Soo, um dos pastores mais renomados na Coreia do Sul. Uma vez ele estava orando, e quem liga para ele, o presidente da Coreia do Sul, eles falaram com ele: pastor Yong-Soo, olha, tem alguém aqui muito importante querendo falar com você. Olha, vai lá e diga que eu estou orando. Tá bom, olha, eu respondi ao presidente: olha, ele não pode vir agora não, porque ele está orando, mas diga para ele que quem está ligando para ele é o presidente. E foram lá: olha, pastor, quem está ligando para o senhor é o presidente. Diz para o presidente que eu agora estou conversando com o rei do universo, e eu não vou sair daqui, porque ninguém é mais importante do que ele em minha vida. Aleluia! É isso que nós temos que valorizar em nossa vida. É a presença de Cristo. É Jesus de Nazaré, aquele que transforma, liberta, e que salva, e que leva o homem para a mão da glória. Inversão de valores. Valorizamos tantas coisas nessa vida que vai ficar aí. Esquecemos de valorizar o principal, que é Cristo Jesus em nosso ser. Versículo 16, ele vai dizer: porque não envergonhe do Evangelho de Cristo. O Evangelho é de Cristo, o Evangelho não é meu. Eu lembro que eu estava lendo um artigo de Karl Marx, que ele diz uma coisa interessante. Ele vai dizer que Deus, ele é livre, e que o Espírito Santo é livre, e que Deus é soberano. Ele fala essas três características de Deus. Então se encaixa aqui, ó, o Evangelho é de Cristo, e é Cristo que eu preciso anunciar, e é Cristo que eu preciso viver e testemunhar nessa sociedade corrupta. Ele nos chama essa atenção: olha, meu filho, olha o que você está fazendo. Você carrega o Evangelho de Cristo sobre você. Pense bem. Então ele vai dizer ainda mais: pois é o poder de Deus. O poder de Deus não se baseia somente na salvação, embora a salvação ele vai dizer um pouquinho a mais, uma coisa gloriosa, mas também se define como criacionário. Irmãos, se a gravidade fosse um pouco mais forte ou um pouco mais fraco, o universo entraria em colapso. Nós não estaremos aqui, o Sol não estaria onde ele está, a Lua não está onde ele está, os planetas, galáxias, estrelas não estariam onde eles estão. Então bastou uma única palavra de Deus e tudo que existe se estabeleceu, porque em Deus está o poder sobre todas as coisas. O poder de Deus. Aí ele vai dizer: para a salvação de todo aquele que crê. Crê aqui se aplica em duas coisas que Paulo vai chamar a nossa atenção. Primeira coisa que vai chamar a nossa atenção é a confiança em Cristo. Primeira coisa que o apóstolo Paulo quer nos chamar é isso: é que nós viver uma vida confiando no Senhor, acreditando nas promessas dele, acreditando que ele é o único Deus, que ele é o único Senhor, que ele é o único Salvador, que ele é o único libertador, que ele é o único transformador, que ele é o único justificador, acreditando em quem Cristo é, porque Cristo é o único e verdadeiro Deus. Devemos confiar em tudo que ele fala, porque bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor. E o que é ser bem-aventurado? É ter a presença de Deus na vida dele.
Quem confia em Deus tem a presença dele sobre a sua vida. Segunda característica que ele vai dizer aqui, quando ele diz: aquele que crê se aplica em uma vida de obediência. Paulo está nos chamando para isso. Você precisa confiar em Deus, mas também precisa obedecer. E quantas vezes a gente obedecemos mais as autoridades? Não que não devemos, porque Paulo vai nos ensinar para ser submissa a toda autoridade. Mas a gente tem o prazer de obedecer homens, e quando se trata de obedecer ao Senhor, a gente colocamos dúvida sobre aquilo que Ele tem estabelecido para nós. Mas a Bíblia, nós estamos estudando um homem com o nome de Abraão, que quando Deus estabeleceu para ele uma ordem: sai da tua parentela, e ele saiu, e em momento algum deixou de fazer a obra que tinha para fazer, porque Abraão creu e obedeceu na voz de Deus. E nós precisamos também crer e obedecer. Aí ele vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que Paulo vai estabelecer isso? Porque naquela época existia 3 tipos de crente. Aquele crente que era uma vergonha. Tem pessoas que são uma vergonha para o Evangelho. Infelizmente, é fato. São uma vergonha. Deixa descrédito com sua postura como crente. Eu acredito que aqui não tem ninguém assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, aqueles que eram uma vergonha para o Evangelho, mas também, até mesmo outros, ou que estão ao alcance agora dessa filmagem, se acaso tiver nessa condição de desonra do Evangelho, Deus abre uma porta para você, meu amado e amada, a porta de regeneração na sua vida, porque Deus não está preocupado com o que você fez. É isso que o Senhor fala, né, pastor? Mas com você, o que está fazendo, não é isso? Mas com o que você está fazendo. Então Deus, Ele sempre abre uma porta de salvação para nós. Segundo tipo de crente, aqueles que sentiam vergonha do Evangelho. Por que eles sentiam vergonha? Porque o Evangelho, ele vinha do judeu, e o judeu, ninguém fez mais problema para Roma que o judeu. Então eles sentiam vergonha disso também, porque eles não entendiam a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz para os crentes era loucura. Como é que o Deus Todo-Poderoso pode ter sido morto e morto de cruz? Mas nós precisamos entender que a nossa salvação está naquilo que é desonra para o mundo, mas para nós é motivo de honra e de carregar, e de aceitar, e de louvar, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Enquanto para muitos é vergonha, para nós não. Para nós que servimos o Senhor, nós amamos o que Cristo fez por nós. Aleluia! E terceira característica de crente: aquele que não era uma vergonha, não sentia vergonha, mas tinha orgulho de ser crente. Irmãos, eu tenho orgulho de ser crente. Eu confesso para os irmãos, eu tenho orgulho de ser crente. Eu lembro quando eu me converti, que eu botei terno na primeira vez. Nossa, como eu fui motivo de risada dos meus amigos. Ria pra Dedé: olha o branco, ela está usando terno, olha aí, cada coisa que só Jesus. Mas Deus não deixa o seu servo envergonhado, né? Aí eu confesso que no dia seguinte eu fui trabalhar, meio jururu. Aí eu estava lá na loja, aí chegou outro amigo meu, foi comprar uma peça. Aí virou para mim e falou: Branco, me chamava de Branco ele. Branco, eu vi você de terno, vi bem você ontem. Falei: mais um para me zoar, mais um para rir. Aí ele falou: eu te vi bem de terno ontem, Wallace. Eu te vi bem de terno ontem. Aí você estava bonito pra caramba. Eu falei: meu, mano, tu gostou? Ele: pô, tu estava bonitão. Aí, pô, rapaz, eu também estou querendo ser crente. Olha só. Falei: rapaz, Wallace, vem para Jesus, que Jesus é muito bom, Wallace. Jesus é maravilhoso, Wallace.
né? E o Wallace aceitou Jesus, né? Já partiu do Senhor, ele que ele tinha problema de rins e acabou morrendo, mas morreu salvo, morreu crendo que Jesus é o único e verdadeiro Deus. Então a terceira característica de crente era aquele que não se envergonha de servir a Deus, aleluia, e que nós possamos carregar isso em nossas mentes e nossos corações. Eu amo ser crente e servir ao único e verdadeiro Deus. Amém, meus irmãos?